Isso aqui é a reunião extraordinária do Condema, era para ser porque eu não vou seguir o jeito do Condema, porque a gente não tem ainda fórum dos conselheiros, a gente precisa Bom, agora a gente tem metade dos conselheiros do Condema, então a gente vai iniciar a reunião normal. Mas mesmo que não tivesse, eu ia fazer a reunião em função da presença dos senhores aqui. O Conselho de Meio Ambiente tem acompanhado as nossas discussões sobre a concessão de serviço de água e esgoto. Não tem. Microfone. O microfone está quebrado. Pode juntar mais pra cá, né? É só sentar aqui na Cheio frente. de cadeira aqui, ó. Eu já sei que eu sou isso. Se esse CEP existe mesmo. Tem espaço aqui na frente à vontade. Quem quiser sentar aqui. Então a situação, a gente tem discutido dentro do Condema o processo de concessão de serviço de água e esgoto, e na última reunião do Condema a gente anunciou que tinha terminado uma parte do processo de manifestação de interesse e que uma empresa tinha ganhado aquele processo, né? Foram duas empresas que apresentaram. Eu vou só fazer uma recapitulação, porque tem muita gente de fora. A prefeitura tem, desde 98, se eu não me engano, está com um contrato vencido de concessão de água e esgoto, e rodaram vários processos na justiça, e chegou um momento que houve uma decisão que a prefeitura tem que fazer um processo licitatório para fazer a concessão do esgoto, da água e esgoto no município. Não estou julgando valores aqui, se está sendo bem prestado ou mal prestado, eu estou dizendo o processo, como ele andou e até esse momento. Então, chegou uma determinação judicial há algum tempo atrás, eu não tenho exatamente aqui de cabeça a data, tenho escrito se precisar, e foi aberto um processo de PMI. O que é esse processo de manifestação de interesse? A gente reconhece como prefeitura, vamos falar uma linguagem mais aberta, mais livre, que a gente não tem competência técnica para fazer um processo licitatório desde o seu início até o final, e que a gente precisa ir de algumas propostas de técnicos, que nós não temos no nosso quadro, para que desse pelo menos um pontapé inicial para que a gente pudesse começar a se mexer. E aí foi aberta essa PMI, foi publicada em Diário Oficial, as empresas que quiseram participar, participaram. No primeiro momento, 4 empresas se apresentaram para participar. Das 4, só 2 apresentaram os projetos como proposta de solução do problema de água e esgoto no município. Água por questão de abastecimento, qualidade da água em determinadas regiões, e esgoto porque a gente não tem tratamento de esgoto no município, isso é fato, todo mundo sabe. E uma das empresas, no final, a gente pegou os dois processos que nós recebemos, tem uma comissão formada, essa comissão formada estudou os 2 processos e achou que um é melhor do que o outro. E a gente publicou qual dos dois processos ganhou. Foi o da empresa Águas do Brasil, foi o melhor dos 2 que apresentaram. E esse processo está no seguinte pé. Eles apresentaram, esse projeto serve de base para a gente, para que a gente, em cima dele, ou usando ele como base, que a gente faça agora o nosso termo de referência, que vai ser encaminhado para o edital, e daí vai para publicação, audiência pública, processo licitatório normal, como qualquer processo de concessão. Pode ser do lixo, pode ser da água, pode ser da luz, pode ser do que for. Que é imprescindível o entendimento da prefeitura, e ponto 1, é base, a gente tem que cumprir a decisão judicial. Isso nosso procurador trata dessa maneira, o prefeito entende dessa maneira, e a gente está seguir um edital de uma PMI, está seguindo uma PMI que foi feita em 2017. Ela não é uma PMI feita no atual governo. Ela é um processo
e a gente está acompanhando esse processo. A gente não parou e criou outro processo. A gente continuou o processo que já estava em andamento. Então, essa aqui é a proposta que eles fizeram como base, a proposta que foi melhor do que a outra, a gente vai usar como base para fazer o termo de referência. Então, só para ficar claro nesse momento, acho que para nivelar a conversa, porque tem muita gente de fora aqui hoje. Então, pode passar ali. Eles fizeram uma avaliação da estrutura existente, e ali fica só para explicar para vocês, aquela lá é a estação de tratamento de água lá do Rio Preto, e de lá é bombeado para a cidade, e todas essas outras, pode passar esse slide? Todas essas outras que estão sinalizadas agora, são as captações que a gente tem aqui nas montanhas no entorno da cidade. Eu vou ler aqui só para bater. A primeira em cima é Beija-Flor, a outra é do Parque Equiquer. Puxa o projetor para trás que aumenta. Se puxar o projetor para trás. Não tem fio. Não tem fio, você teria que vir também. Vou subir aqui, eu não gosto de ficar aqui em cima não, eu vou subir para enxergar melhor aqui. Então aqui, Fazer isso. o Beija-Flor, a Equiquer, Britador, Imbuí, ali do outro lado tem Penitentes, Lagoinhas e Ingá. E aí, esses sistemas são os que hoje estão em funcionamento na questão do abastecimento de água. Segundo, o que foi apresentado por eles com base no relatório do IBGE, que está aqui a fonte, do IBGE, em torno de 60 mil pessoas aqui na cidade não têm tratamento de água dentro da potabilidade que deveria ter, dentro de um universo de 180 mil habitantes. E eles falam que esses 60 mil pessoas estão no entorno dessas barragens, dessas captações das montanhas aqui, essas 8 que eu citei ali, 8 ou 6 que eu citei, e mais o pessoal do interior que não tem acesso à rede de tratamento da SEDAI. O que diz, e eles dizem que a que está em bom estado de tratamento, segundo o IBGE, é a de Aeta do Rio Preto. Pode passar. Então, a avaliação do estudo em relação ao sistema de esgoto, né, a base de onde a gente partiu, de onde eles partiram, é que não existe sistema de tratamento de esgoto, a gente sabe disso. Em algum momento é misturado, né, vai para redes de água pluvial e depois rio, e em outros momentos ele é lançado diretamente no rio, como a gente vê aqui ao longo da cidade, ao longo do Patequera, aqui no centro da cidade. Pode passar. Dentro das propostas do que estava escrito lá na PMI, a PMI lá de 2017, ia se abrir uma licitação para a exploração do sistema de água e esgoto no município, mediante a concessão. O período de 25 anos, isso é uma diferença em relação ao que estava lá na PMI, porque na PMI original estava 30 anos, mas quando a gente foi fazer a checagem legal, aqui no município não permite a concessão por mais de 25 anos. Então, as duas empresas tiveram que fazer a adaptação do processo para 25 anos. E aí mudaram a gente vai ter que estar lá na PMI, vai ter que ter uma agência reguladora. A gente no município não tem agência reguladora e nem é pretensão nossa criar. Com a falta de recursos que a gente tem, falta de pessoal que a gente tem, não vai valer a pena nesse momento criar. Então, a tendência nossa é pedir que a Genersa, que é a agência reguladora do Estado, para concessões, ela faça esse papel de agência reguladora também no município. Tem vários municípios que trabalham dessa forma e vários municípios trabalham dessa forma e a gente vai usar as experiências que estão em andamento, ao invés de criar uma agência exclusiva do município para fazer essa regulação. Bom, os critérios de regulação técnica falam os critérios de seleção
por melhor técnica e maior fatoria de incremento, sendo que foi pré-estabelecida em 2017 uma outorga de 30 milhões. E além dessa outorga de 30 milhões, também tem uma outra que é estabelecida em cima da conta do município, uma taxa de regulação ali de 1% e uma taxa variável de mais 1%. No final, essa taxa de outorga variável é em cima da arrecadação mensal, ela não é da conta, é da arrecadação mensal, ela chega no total de 60 milhões ao longo dos 25 anos. Então, a gente está falando de 90 milhões ao longo dos 25 anos para o município como forma de outorga, não como forma de investimento lá na ponta. Pode passar, irmão. As metas para o sistema de abastecimento d'água, eles partem do zero ali hoje tem 87% de cobertura e 70% da população com tratamento. Em 5 anos, a meta é chegar a 100% de cobertura com 100% da água tratada. Na questão de redução de perdas, o inicial hoje, estimado, ele não tem esse dado perfeito, começa com 50% de perda. A perda eles consideram a perda, para quem não entre o tratamento e a chegada no hidrômetro. Esse trecho, o que sai desse, o que perde-se ali, que a água vaza nesse trecho, eles consideram como perda. Eles consideram não, é a perda. Volta, por favor. E parte-se de um estimado de 50%, em 5 anos isso cai para 37% de perda, e entre o ano 10 em diante, baixar isso para 25% de perda. Isso é importante porque quanto menos perda eu tenho no sistema, menos água eu preciso lá em cima tratar. Sabe precisar como é essa perda, como se acontece? Como acontece? Não, provavelmente com problema de vazamentos, né, ao longo dos dutos, furto, gato. E a evaporação normal. Essa é a linha. E aí, quanto menos eu tenho perda, melhor, mais eficiente fica meu processo, meu andamento. Essas são as ações que eles querem fazer, que eles propuseram para fazer de intervenções no sistema de abastecimento. Ampliar a capacidade do sistema Rio Preto para 600 litros por segundo. Ampliação da capacidade de reservação do sistema Rio Preto em 7.500 metros cúbicos. Adequação e modernização da estação de tratamento de água lá do Rio Preto. A implantação de automação no sistema, lá, mas para controlar o sistema, melhorar essa leitura. A substituição de 190 mil hidrômetros ao longo do contrato. Tem uma tabela que não cabia a gente colocar, mas de quanto em quanto tempo tem que ser trocado o hidrômetro de cada residência. E a adequação dos sistemas. Volta, Remo. Adequação dos sistemas no segundo e terceiro distrito às exigências legais. A gente tem problema de abastecimento de água no segundo e terceiro distrito, todo mundo sabe disso. A maioria grande parte, não vou falar que a maioria, mas grande parte é tratamento, mangueirinha daquela preta que a gente que usa-se como sistema de abastecimento. E eles têm um prazo de adequação para ser feito o tratamento nessas regiões. Não entendi. Em torno de 20 mil pessoas. No município. Em torno de 70%, são 60 mil, 120 mil, né? 120 mil pessoas. Não, eu não estou falando nada, eu estou lendo o que ele faz, o que eles apresentaram para a gente. Isso vai ser a base do nosso trabalho. Foi aberto um processo. A empresa que quisesse podia participar. Só 2 quiseram. Não. 2 empresas participaram. Essa foi melhor do que a outra. E a gente vai trabalhar agora em cima disso aqui, ver todas essas falhas. O que tiver de falha, não estou dizendo que essa é uma falha, o que tiver de falha,
para assim a gente preparar o termo de referência para ir para a licitação. Vamos ver. Jogar uma coisa assim, parece com a população e É. enquanto o esgoto realmente tem menos controlado, mas agora quanto a água tá meio estranho, por isso esquisito. Não sei se está esquisito não, mas não vou entrar nesse debate porque não é a linha de... Não, sei. Só estou dizendo o seguinte, a gente tem alguns dados, esses dados vão servir de base para a gente estudar. Ponto. Ponto isso. É só para não ficar assim, dizendo, eu estou defendendo A, estou defendendo B, não estou defendendo ninguém. Foi aberto um processo, quem quis participar, participou, e agora a gente vai usar de base o que foi melhor dos dois. Isso é o fato que a gente tem. Claro. Baseado sua pequena fala, me preocupa como cidadão que a prefeitura vai usar os dados de uma empresa interessada em prestar serviço para a prefeitura. A prefeitura tem todo o municipal de saneamento básico, tem os dados do INEA, tem os dados do CNIS, tem os dados da própria SEDAI, e assim, fazer um estudo, uma proposta baseada nos dados de uma empresa, por suas palavras nesse dado momento, foi a que melhor apresentou uma proposta, manifestou interesse, melhor do que a outra, para mim, como cidadão, é muito complicado. Não é complicado porque porque... é feito por uma instituição idônea, isenta, por um instituto, a parte do processo de participação, entendeu? Só para ficar registrado se for teu. Não, fica registrado, mas vale a resposta, porque esse é um processo legal, é um processo que começou em outro governo, inclusive, eu falei isso aqui antes, e a gente está dando continuidade e a gente acha que sair do zero é muito mais difícil. Então a gente está saindo de um patamar agora com vários dados. Se esses dados estão ruins ou bons, nós vamos estudá-los. Nós, na verdade, já estamos estudando. O que eu estou passando para vocês aqui é o que a empresa fez. Lembrando que isso aqui é uma reunião do Condema e foi o Condema que me pediu para apresentá-los o que a empresa fez. A partir de agora, os técnicos da secretaria, junto com o Condema e junto com os outros técnicos da prefeitura, vão fazer as propostas para modificação. E aí chegar um termo de referência e esse sim vai para a licitação. Essa é a linha de trabalho. Eu não estou falando para vocês que esses dados estão perfeitos, são melhores que foram apresentados entre as duas empresas. Ponto. E são base para a gente começar a estudar. Se está errado ou não, a gente vai ver esse detalhe e vai seguir. Essa aqui é a questão. Falou que não havia corpo técnico para elaborar esse estudo, né? E há corpo técnico com capacidade. Agora é muito mais fácil para a gente. Agora está muito mais fácil para a gente. Agora, para fazer o detalhamento do que chegou para a gente, agora a gente já tem um mapeamento da cidade, a gente sabe tudo o que está acontecendo. Eles fizeram vários levantamentos em todos esses sites que ele falou, e a gente já tem os dados na nossa mão. Então agora fica muito mais fácil para a gente chegar a um determinado consenso e avançar. Então não existe corpo técnico para isso. Hoje a gente tem gente que a partir de agora sim. Isso vai acontecer com o lixo a mesma coisa. A gente não tem corpo técnico no primeiro momento para elaborar um plano inteiro. E você falou também do plano de municipal de resíduos sólidos. Ele foi usado como base para isso aqui. Ele foi usado como base e está sendo usado como base nossa para avaliação. Então a gente está nesse passo. Não é uma coisa simples pegar um Não é simples, não. Claro, claro. Não é simples mesmo não. Se fosse simples a gente tinha feito há muito tempo. Mas realmente não é. Então só, segundo e terceiro, tá, pode passar, eu já falei dessa enlace. As metas para o esgotamento sanitário. A cobertura inicial, vamos partir do zero para coleta, tá? A gente está falando de coleta aqui, ainda não é tratamento. Coleta. No quinto ano de contrato, eles têm que estar coletando 50% do esgoto da cidade. Cidade que eu falo, município. No ano 10, 85%. No ano 15, 90%. No ano 15 em diante, 90%. Isso aí inclui a zona rural? Inclui a zona rural. Claro. Inclui a zona rural. Isso é um fato importante que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer. Isso provavelmente a gente vai fazer, a gente ainda está em discussão, mas a gente vai pegar as regiões pequenas e tem alguns parâmetros,
por exemplo, se você tem uma fazenda, um território grande e tal, não vai fazer coleta de esgoto. Você tem tratamentos individuais que podem ser suficientes. Agora, quando você tem um aglomerado, aí sim vai ter que ter algum tipo de tratamento, e é isso que a gente está debatendo agora. A gente vai debater essas distâncias, esses volumes, para poder chegar o tipo de tratamento. Por isso que a gente está falando, eles falaram em 90% no fim de ano, a partir de 90%. Mais do que 90%, eu acho difícil por conta disso. Das propriedades muito grandes espalhadas no interior. E em relação ao tratamento de efluente, a partir do quinto ano, no quinto ano, lembra lá que ele me garante que em 5 anos ele coleta 50% do esgoto no município. E a partir do quinto ano já tem estação funcionando para tratar os 100% do que foi coletado. Então no quinto ano, estação funcionando, coletou 50%, aqueles 50% vão ser tratados. E assim por diante, vai adequando, a partir do quinto ano, tem um sistema de tratamento de esgoto funcionando na cidade. Esse esgotamento costuma captar aqui no centro ou na beira do rio? Tem 3 formas diferentes. Tem todos os esgotos, tem que captar isso hoje. Tem 3 formas diferentes, eu vou falar. Então pode passar, amigo. A proposta deles é construir uma estação de tratamento de esgoto aqui no primeiro distrito, que trate 320 litros por segundo. Eles fizeram uma proposta de colocar ali na região da Sudantex, que já era, na verdade, até uma proposta antiga. Já conversei isso muito com o Marcelo na época que eu fui secretário aqui em 2009, 2010. A SEDAI já tinha essa proposta de fazer ali. Não sei se a gente vai conseguir, tem um outro processo em andamento, com o Ministério Público envolvido lá para aquela região, mas vai ter que ser aqui nessa região do centro da cidade, em algum lugar. Isso vai ser definido para frente. Mas é uma estação de tratamento de esgoto com capacidade de 320 litros por segundo. São 27 quilômetros de tronco coletor, e aí é o tempo seco que você está falando, ao longo do rio. 27 quilômetros para todo esse esgoto lançado no Paquequé e Meudon, mais um outro rio. Mas são 27 quilômetros. Se a proposta deles, lembrando sempre, 340 quilômetros de rede separadora absoluta para complementar o sistema de tempo seco. Então a gente está falando primeiro, a gente falou do tempo seco ao longo do rio, e separador absoluto, 340 quilômetros, e nós vamos definir, eu estou falando aqui incluindo. O que é um separador absoluto? Separador absoluto é aquele que você coleta, hoje a gente joga o esgoto direto na água pluvial, no ralo da rua. Vai separar isso, o esgoto vai para um outro tubo, e esse tubo vai direto para a estação de esgoto. O tempo seco, ele coleta essa água que foi para a água pluvial. Quando ela cai no rio, na beira do rio, ela coleta isso e dali leva para a estação de tratamento de esgoto. Então, está falando de 2 sistemas diferentes. Eles colocaram essa quilometragem de 27 quilômetros de tronco coletor ao longo do rio e 340 quilômetros de rede separadora absoluta. O que é tempo seco e o outro seco? É isso que eu expliquei. O tempo seco é quando ele coleta lá dentro do rio, na água pluvial. Quando chove muito, ele não cai, ele passa direto e vai para o rio. Mas no tempo seco, quando falta de chuva, que aí só está correndo o esgoto ali dentro, ele coleta o esgoto completamente e trata. 9 estações de bombeamento de médio e grande porte, de 20 litros por segundo a 450 litros por segundo. Eles têm plotado as regiões onde essas coletas, eu vou mostrar até um mapinha ali depois, mas tem plotado já onde eles indicam que seja importante. 11 quilômetros de linha de recalque, que é, por exemplo, se a estação de tratamento de esgoto ficar aqui na Sudantex, quem está abaixo da Sudantex, aquele esgoto vai ter que ser bombeado para a estação. Então, esses 11 quilômetros de linha de recalque são para esse caso. E 3 ETEs compactas, que eles indicam que fiquem na região de Bom Sucesso, Caleme e Quinta Lebrão. Eles indicam, nós não, mas dá a indicação deles. E 11 sistemas de biodigestores. Então a gente está falando de 27 quilômetros de coletor no rio, para tempo seco, 340 quilômetros de separador absoluto,
e 11 sistemas de biodigestor, que aí são para as comunidades menores que a gente identificar que não vale a pena construir uma estação de tratamento de esgoto grande e que tenha a capacidade técnica de um biodigestor, 2, 3, resolver o problema. Pode passar. Esse é o mapa da cidade, mais ou menos onde eles colocaram as propostas deles. Então está ali na Sudantex, aquele quadrado é a estação de tratamento de esgoto, a maior. Eles botaram bem no meio da Sudantex. O que está em triângulo, são as elevatórias. O coletor ali no meio, em cor de abóbora, são os coletores no rio Paquequé. E não dá para ver aqui, mas tem umas verdes pequenas que são as redes de elevatórias. E lá atrás aparecem em amarelo alguns lugares que eles indicam para colocar biodigestor. Tá? Mas aqui é uma foto só da cidade. Na PMI, no projeto que eles entregaram, a gente tem isso todo em mapa, que não valia trazer para cá. Mas, deixo claro aqui o seguinte, essa apresentação aqui, a gente disponibiliza, tudo que é apresentação que a gente faz aqui, a gente disponibiliza para o nosso pessoal do Condema, mas problema nenhum, se alguém botou o nome aqui e botou ali o e-mail, a gente manda para o e-mail dos senhores sem problema nenhum. E se quiser também, o pessoal que está mais afetado no processo, se quiser sentar e pegar a PMI, pode ir lá na secretaria, está lá em cima da mesa, a gente senta, mostra, não tem problema nenhum de fazer isso. Lembrando que o resultado da PMI não é o que vai para a licitação, é a base do nosso termo de referência. Eu estou repetindo isso toda hora, porque todo dia me perguntam isso, todo dia me perguntam isso. Pode passar. Esse aqui é um modelo que eles usam, esse é de Petrópolis, é a estação de tratamento de esgoto deles de Petrópolis, é a estação de tratamento de esgoto de Petrópolis, aqui embaixo é o rio Piabanha, isso é uma foto de drone, o rio Piabanha passando aqui, tem até um pneu jogado ali, aqui é a saída da ETE, essa é a ETE dele. Pode passar, Raimundo, por favor. Essa é a de Campos e a outra acho que é de Friburgo. Eles botaram aqui 3 exemplos de ETE funcionando. Pelo que é o que a gente tem de dado, sim. Porque a gente passa um vídeo e a não tem como a pessoa entrar, tomar um banho. Não, não vai ter, nem tão cedo. Tão cedo. Aqui então nem pensar, né? Lá ainda dá. Mas você pode ter certeza que no Piabanha é melhor do que aqui, cara. Imagina se. Pode passar para outra. Essa aqui é de Friburgo. São modelos para vocês olharem. Passa. Esses biodigestores estão em funcionamento. Um é Friburgo, acho que esse aqui eu acho que é Friburgo, esse aqui é Petrópolis, esse aqui está enterrado nessa parte de acimentada aqui, tem 3 tampas aqui, são as tampas de 3 biodigestores que pegam um determinado espaço ali, eles conseguem do gás, não é um sistema que todo mundo conhece, mas o gás ser usado na escola próxima, numa creche, alguma coisa assim. Funciona. É o modelo de biodigestor que eles querem implantar. Pode ir. Que eles colocaram como benefício do projeto, uma gestão moderna do serviço de água, coleta, tratamento de esgoto, aumento de IDH, isso é associado, cidade tem tratamento, tem pontuação, não tem tratamento, não tem pontuação. Redução significativa de atendimentos hospitalares causados por doenças de veiculação hídrica, disponibilização de infraestrutura necessária para a expansão de turismo na cidade, comércio e indústria, aumento expressivo na arrecadação de ICMS. Tudo isso é associado a ter ou não ter o tratamento de esgoto, independente se é a empresa A, B ou C ou D. Pode passar. Eles colocam como uma oferta direta de 300 empregos diretos para trabalhar na empresa, 500 indiretos nas empresas que fazem fornecimento. Isso pode ser amarrado por nós, contratação de pessoal em contrato, dependendo do padrão do contrato que se fizer.
esse recebimento de 30 milhões da outorga, que é lógico que é importante para o município, e os 60 milhões ao longo dessa outorga variável de 1% ao longo dos 25 anos. E agora o que eu acho que é fundamental e que a gente precisa ter, independente da empresa, aí é o controle e a fiscalização institucional, o município ter, que aí é base legal, o município tem que ser o concessor do serviço, concedente do serviço, e uma vez que você é concedente, você tem condição de cobrar ou não cobrar. Lá, eu te interromper, já se, por exemplo, as empresas, a gente sabe que essa área, ao longo desses anos de trabalho no município, ela emprega pessoas aqui do município. Eu não venho explicitado aí sobre a questão do emprego em Teresópolis. A gente tem uma juventude que precisa de emprego. Não, ele está dizendo ali que ele vai contratar 300 pessoas direto. Ele está dizendo, sou eu não, tá? Vamos lá, ele está dizendo que vai contratar 300 pessoas. Se essa empresa ganhar, ela vai contratar 300 pessoas. Essa é a proposta deles. Não vou nem discutir, porque isso também é uma informação subjetiva, né, para mim agora, nesse momento. Não é uma informação que, para o meio ambiente, não é uma informação que eu precisava nesse momento para fazer o meu TR. Mas ela vai ser incluída dentro do processo do termo de referência. Para a gente. Eu não sou do conselho do Condema aqui, mas eu gostaria que você, quando estiver na empresa, se ela for a vencedora, você colocasse sua mesa. Não, isso tem que estar na mesa. Claro. Isso tem que entrar. Tem que entrar. Então, que a gente discutiu na semana passada, na última reunião do Condema, né? Então, pois é. Para quem não estava presente aqui, na última reunião do Condema, a gente demorou muito tempo aqui discutindo se a gente deveria amarrar um contrato de 25 anos, um determinado tipo de tratamento específico. Se eu vou tratar tempo seco, se eu vou tratar separador absoluto, se vai ser biodigestor, e amarrar isso para 25 anos. Posso fazer um paralelo aqui com vocês, que em 2009 eu era secretário de meio ambiente aqui, e a gente trabalhou com um tipo de processo no antigo aterro, que virou lixão. Naquela época, a gente tinha pouquíssima variação de tecnologia. A gente trabalhava com enterrar o lixo, drenar o chorume, tratar o gás, ponto. Era o que se trabalhava. Se naquela época eu tivesse feito uma concessão de 25 anos, hoje me impossibilitaria de trabalhar com diversos tipos de usina que fazem tratamento do lixo, transforma em energia, transforma em gás, transforma em eletricidade, transforma em petróleo, várias tecnologias hoje. Então a discussão era essa, se valeria a pena a gente amarrar uma determinada tecnologia. E aí a gente ficou de pensar, cada um pensar de uma forma, ou se era melhor a gente amarrar a tecnologia que tem hoje com uma revisão de plano a cada X anos. Amarrar isso a um índice, a um parâmetro de saída de água lá na ETE ou um parâmetro de entrada de água na caixa d'água da pessoa. Então, essa discussão a gente está fazendo dentro do Condema, ficou cada um com o seu dever de casa de pensar, e na próxima reunião nossa a gente vai voltar à discussão. Flávio, só uma pergunta. Foi levado em consideração o aumento populacional, já que é uma concessão de 25 anos? Então, Boa pergunta. Pela proposta deles, foi levado em consideração isso, já estava, na verdade, dentro da PMI, era obrigação pensar nisso. Tanto que, quando ele fala ali que hoje, eu não posso estar enganado aqui, porque agora de cabeça talvez eu não acerte, mas a estação de tratamento de esgoto lá do Rio Preto, ela trata 350 litros por segundo. De água. Lá do Rio Preto, ela trata 350 litros por segundo. E eles vão fazer já com uma previsão de 600 litros por segundo. Mais a perda, que vai ser reduzida, você consequentemente tem uma chegada de água na população aqui na frente. Então, isso água, esgoto? Esgoto é a mesma. Implantar
determinados equipamentos, determinadas regiões e tal. E isso também foi levado em consideração, né, porque a densidade demográfica, obviamente, Não, sim. dentro, né, isso tudo existe. Por que eu estou te perguntando isso? Você falou agora ali, inovação e tecnologia. Qual a importância de você fazer a revisão desse plano, periodicamente? Justamente para você Adequar a tecnologia, claro. Não só a tecnologia, Sim. mas como, porque hoje em Teresópolis tem muitas pessoas, né, que moram no Rio e estão vindo para cá por conta de uma série de circunstâncias. Então, são fatores variáveis que acho que a gente tem que levar em consideração nesse plano. Não, claro, então, uma coisa é o que eles levaram em consideração, uma coisa é o que a gente vai fazer no termo de referência. A gente não pode deixar isso passar no termo de referência. A gente tem que imaginar para ser o tempo. A Centelha está sempre testando novas tecnologias para serem implementadas ali. E ela foi se adaptando ao aumento do fluxo do veículo na receita. Então ela não é essa licitação, ela tem que ser baseada em cima da melhor técnica. E preço. Técnica E preço. Porque senão ela vai se perder um pouco. Não, ótimo. Quem vai custear? Eles. Isso é o contrato com a empresa que ganhar. A empresa que ganhar vai ter que fazer isso. Se isso for para o termo de referência. Eles estão propondo que eles fazem isso. Eles têm estimativa de dinheiro e têm estimativa de valor da conta lá, quanto vai chegar. O valor que eles vão botar? Tem, mas eu não tenho aqui de cabeça não. Não botei não. Está na PMI. O valor? Não, ali é outorga. Ali é outorga. Mas investimento, a gente não está, quer dizer, tem lá escrito lá, mas na minha cabeça eu não me preocupei com isso, eu estou preocupado com a obra que vai ser executada. Quanto ele vai gastar? Nesse momento aqui a gente não tinha pensado nessa linha, mas a gente tem a informação lá sem problema. Marcelo, só o Porto pediu a palavra ali. Quer que eu termine aqui, depois pergunta a todo mundo? Não é melhor? Fica mais fácil, está terminando já, a gente termina e depois fica debatendo e a gente vai anotando as sugestões de vocês. Isso aqui não é audiência pública, não é finalização de processo, é reunião do Conselho de Meio Ambiente, na verdade. Então, a garantia no edital da manutenção das... isso aqui é o que eu acabei de falar agora. Está no edital, lá atrás, na PMI, que a tarifa não poderia ser reajustada. A gente tem que estar trabalhando, tudo que a gente está discutindo aqui é para a tarifa não mudar, a tarifa básica, a tarifa da água que a cidade cobra hoje, ela é a nossa base que foi para a PMI. Então, tudo que está sendo feito ali, falado, é sem aumento dessa tarifa básica. Tá? Lembrando que, a partir do momento que tiver o tratamento de esgoto, aí vai ter a tarifa do esgoto. Mas hoje é a tarifa da água. Quando tiver prontas as estações, Isso. toda a captação. Isso. E... Não, isso está na PMI. Isso está na PMI e vai para o contrato. Isso a gente não abre mão. E não é assim, construiu a estação de tratamento de esgoto aqui no centro, aqui está tratando esgoto dessa região. Vou cobrar de bom senso. Não. Vai cobrar de quem está tendo o esgoto tratado. Pelo menos é isso que vai para o contrato. A gente está falando daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos eu não vou estar aqui. Mas está no contrato. Quem quiser cobrar está no contrato. Vamos ver. Mas está no contrato. A questão é contratual e a gente tem que tocar. E esse último ponto que está aqui é que todos os ativos implantados, que estava na PMI, vai para o contrato, tem que ser revertidos para o município ao final da concessão, dos 25 anos. Se é por força de lei... Oi? Pode passar. Bom, o que foi feito e os passos daqui para frente? A PMI foi concluída. Das duas empresas que apresentaram, nós selecionamos uma. Aprovação da modelagem final do projeto. Esse é o passo que a gente está dando agora.
Tem lá o projeto que foi aprovado e agora a gente vai adequar para o que a gente quer. Não é uma API, um processo que iniciou em 2017 que vai ser, transcrito da maneira que se pensou em 2017. Vai ser feito do jeito que a gente quer agora. Então, o processo de modelagem é o que está em andamento e aí a gente está discutindo isso. O Antônio Nelson lá com a Câmara Técnica de Saneamento, a gente tem discutido mais um pouco. Com o Condema a gente tem feito, em todas as reuniões tem uma fala sobre isso, tem sempre um avanço, uma discussão. E internamente a gente também está trabalhando que é o nosso papel. A partir desse momento do andamento, pode passar, passa esse fluxo inteiro. Então está aqui, a gente está consolidando essa modelagem agora, A partir dessa modelagem aqui, a gente vai para uma audiência pública. Lembra aqui, o pessoal do Condema está sendo consolidado e a gente vai continuar discutindo aqui dentro. A partir do momento que definiu isso, termo de referência pronto, eu encaminho para a Secretaria de Administração, bota o termo de referência dentro de um edital, audiência pública. A partir da audiência pública, na audiência pública vem diversas informações, assim como nós estamos coletando aqui. A gente refina o processo e aí eu botei essa setinha aqui para cima, aqui foi eu que coloquei. Ali vem a versão final de edital, publicação de licitação, processo licitatório, mas antes daquilo ali, a gente vai passar no Tribunal de Contas do Estado. A gente já definiu, já conversou, não é obrigatório, eles têm que acompanhar o contrato, eles podem acompanhar pós-licitação, mas a gente está optando por mandar, o processo licitatório passou na audiência pública, agora vai para a licitação. Entrega para o Tribunal de Contas, eles fazem a avaliação deles, por experiência lá no Corpo de Bombeiros, onde eu estava até há pouco tempo, a gente mandava para eles, eles faziam várias considerações, devolvia para a gente corrigia, mandava para eles, voltava, na terceira, quarta vez, eles liberavam para ir para processo licitatório. Então eu estou, na minha cabeça, pelo tempo que eu fiquei lá, uns 6 a 8 meses rodando no Tribunal de Contas. Não acho que vai ser mais rápido. Se for mais rápido, porra, é milagre. Mas eu acho que é imprescindível, já conversei com o prefeito concorda, a gente vai mandar assim que tiver pós-consulta pública, consolidou todas as informações que vem da consulta, que vem do nosso trabalho, a gente manda para o Tribunal de Contas, quando voltar vem para o processo de licitação normal. Aí vai a publicação do edital, aquele prazo de não sei quanto tempo, não é minha praia, licitação e mais um tempo aí dentro do contrato que foi redigido, tempo de início de operação. Pode passar, por favor. Qual que é o, desculpa, Então, qual é o vamos... prazo aí dessa realização dessas audiências? Tem mais ou menos uma data? Claro, Não, uma data que vai ser realizada essa audiência. E a próxima parte. Então, ela está perguntando quando vai ser... Não, mais ou menos. Ela está perguntando quando vai ser a próxima audiência, quando vai ser a audiência pública. A gente não tem essa data definida, porque a gente precisa definir de verdade o termo de referência. E isso ainda está em discussão. A gente ainda tem mais um tempo de discussão. Na minha cabeça, mais um mês, mais de 1, 2 reuniões em Condema. A partir daí... É que se tem prazo para assinar. Aí a gente tem 15 dias para jogar para licitação, tem todo o ritual de audiência pública. Deixa eu fazer uma pergunta. Me parece que a cidade fez uma proposta de investir uns 100 milhões de esgoto, 70 em água, isso não foi para frente. Não sei. Aí a prefeitura, inclusive, tem um mapeamento todo que você fez aí. Tem as captações do esgoto também no tempo seco, que você falou, né? Eu não sei, essa parte legal não está na nossa mão do meio ambiente. Outra coisa, existe a cidade está em Teresópolis, está investindo, está investindo no esgoto. A prefeitura vai indenizar, ou essa firma vai indenizar a cidade, ou não indeniza, porque tem investimento na cidade. Sinceramente, De 2011 para cá, muito da captada de 2011, a cidade investiu. 11 aqui em Teresópolis, está em tudo, né? Eu sei Nossa, acabou tudo.
Tudo isso está em discussão. Aí tem um investimento. Será que eles vão indenizar a sociedade? Tem limite para indenizar? Não sei te responder porque essa parte jurídica não está na nossa mão. A nossa discussão aqui é a parte técnica da PME. A gente vai encaminhar isso para a Procuradoria, Secretaria de Administração, e isso já está sendo discutido judicialmente, pelo que eu sei, mas a informação que oficialmente não é do Flávio, não é do secretário do Meio Ambiente, não é da nossa discussão no Condena. É uma discussão jurídica que está sendo debatida lá. Nossa discussão aqui é simplesmente da parte técnica. Eles vão manter a mesma tarifa da Isso porque está no... Todo ano aumenta o índice 2%, 3%. Só que nós temos aí um exemplo para eles, né? E ela aumenta assim, se deu seco aumenta, deu chuva aumenta, deu cadastro aumenta, e não aumenta quando quer. Aí a sociedade se fosse, não pode. Ó, mas deixa eu te falar, né? A gente tem lá uma tabelinha com todos os valores que são cobrados no Estado. Pô, não são esses caras que mas tem vários momentos da cidade é muito mais caro. É mais baixa, a rede é mais baixa. 10 metros quadrados, a cidade é 15. Então, se você ligar na tabelinha dele, quando chegar uns 15 metros, você está pagando muito mais que a cidade. Isso aí, sabe, toda a televisão mostra isso. Eles têm um edital a cumprir, eles têm um contrato a ser cumprido. E a gente vai ter que fiscalizar. Essa é discussão. Pô, por favor, você pediu a palavra há um tempão já. Quem que outorga do Rio Preto é a SEDAI. Como é que vai ser essa situação? Legal, vocês... Eles vão captar o Rio Preto? Vão, não, eles... Sim. Não, é que eu vi uma fala sua aí que eles vão ampliar para 600 litros por segundo. Fala deles, eu só estou repetindo. Em que rio? Porque o Rio No Preto Rio não Preto. tem mais 600 litros por segundo. Não, em 2002 e 2014, a SEDAI captou 100% do rio. Aonde vai pegar 400 com mais 100, vai aumentar para 600 se você já esgotou. Foi feito pelo Comitê de Bacia um plano diretor de saneamento para Teresópolis. Água, esgoto, drenagem. Água, esgoto, drenagem e depois resíduo sólido. A empresa que veio fazer sobre, por exemplo, Bom Sucesso, eles falaram, Bom Sucesso é muito fácil. Não sei o que essa empresa falou. Sim. Lá eles iam ampliar a captação para 25 litros por segundo. O Rio não tem essa capacidade. Então, eu vejo algumas informações que a gente tem que combinar com São Pedro. Só uma coisa, pô. Vou repetir de novo. Isso aqui é a base de um trabalho de duas empresas que apresentaram. Todas tiveram a opção de apresentar e não apresentaram. Não tem desculpa. Dizendo que isso daí Não, mas é a verdade. O senhor, as pessoas têm que entender uma coisa. A função do secretário, a função do prefeito é representar o melhor interesse público coletivo da sociedade. Claro. O senhor está apresentando um plano de uma empresa privada. Não, não estou apresentando plano, não. Eu não estou. Não tenho mesmo. Esse plano não é meu, não. Isso para mim, isso invalida o processo porque eles não estão aqui Não. para fazer o debate. Então anota aí que para ele invalida o processo. Segue a vida. Bora. Só os participantes da Veja sua fala indica uma concordância do processo. Não. É balela. Eu convoco os moradores de Teresópolis aí, ó. Quer falar? Teresópolis, Pode falar. Campos, olha esse grupo Águas do Brasil, a rua. Todas as tarifas foram majoradas para mais ao longo dos contratos, com os aditivos. Aí foi o grupo que apresentou, a empresa que apresentou para vocês. Eu também cheguei aqui, tive surpresa em ver, apresentando. Para mim, estaria aqui a Águas do Brasil, que já é conhecido de todo mundo, tem em Niterói, tem em Friburgo, que é próprio, quem sabe como é que é. Isso era que apresentar para a gente, está vendo isso ali, Não, sim, você não tenha dúvida que quem ganhar a licitação vai ter que fazer uma apresentação. Melhor, na audiência pública. Tá.
Tá legal? Na audiência pública, só que é o seguinte, deixa eu só explicar aqui mais uma vez. A empresa, ela não é minha, não foi contratada por mim, quero saber. Eles apresentaram uma proposta, eu estou explicando para vocês o que eles apresentaram. Ponto. Isso aqui não é o final. Eu estou falando isso, não é o final. Isso é o final da empresa, é o que eles entregaram. Eu vou em cima disso fazer o termo de referência que é o nosso. Então, não, eu acho que a interpretação está só diferente no seguinte. Está errado, fala pra gente que está errado, a gente anota e vai colocar no termo de referência o que é certo. Não é questionar se ele está certo, se ele está errado. É assim que a gente anota. Não, estou consolidando nada aqui. Negativo. Não estou consolidando nada. Eu expliquei isso desde o início. Eu queria ouvir a Manuela. Então, deixa cada um. Só um instantinho, peraí, só por ordem legal. O Porto levantou o braço, o Marcelo levantou o braço, o Manuela levantou o braço, o Rodrigo levantou o braço. Léo, não fala, Manuela. Não, Marcelo, depois Manuela. Que não poderia cobrar caso não fizesse o tratamento. Então não havia cobrança. E eles alegam que tem que ter essa cobrança para você amortizar aquela questão das obras, essa coisa toda. Só que aí esse entendimento no decorrer desse processo mudou. E hoje o entendimento do STF é que se houver coleta e transporte, pode cobrar. Agora, coleta e transporte não resolve o problema ambiental. O que vai resolver o problema ambiental é o tratamento. Então, independente de quem ganhar, quem fizer a questão do esgoto, ele tem que ficar muito bem amarrado, que a cobrança só vai poder ocorrer no tratamento, porque senão ele só vai coletar, vai transportar e não vai tratar, entendeu, Fábio? E a gente vai continuar na mesma, vai fazer a coleta, todo mundo já está nas suas casas, lá com a foto, aquele tratamento que não é o correto, mas está. Entendeu? Porque a empresa não pode vir para o município propondo uma coisa, como isso eu sei porque eu morei em Nova Friburgo, e o bairro ficou extremamente vulnerável, aliás, a cidade, a essas cobranças, porque não consegue, eles alegam que não consegue atingir o município como um todo devido à topografia. Então hoje você já tem implantado essa empresa lá, mas sem atender, como era o bairro que eu morava. Eu morava nas Braudes, esse bairro foi aquele bairro ali do Deboçan, que na verdade são vizinhos, então toda aquela área não era afetada. Então isso é uma coisa que a gente tem que ver muito, entendeu? Por quê? Porque senão a gente vai só pagar. É o que acontece com o Friburgo, paga-se. E paga-se caro, entendeu? Porque a água já não é barato, né? Se a gente for pagar mais 50%, eu tô ferrada. Porque eu só pago uma fortuna de água, eu tô ferrada. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida aqui, entendeu? Eu vou voltar para Madalena, pelo menos na água parada. Entendeu? E outra coisa também é que não foi colocado aí na vistoria duas áreas que são dentro do Parque Estadual dos Três Picos, que eles têm que consultar a unidade, porque é o parecer da Procuradoria do INEA dizendo a não recomendação, mas liberação de pontos para abastecimento públicos, desde que seja justificado juridicamente, tecnicamente. E a gente tem o Jacarandá, que eu não vi aí, e os pernitentes, né? E tem mais dois na roça, que é as Torres Bom Sucesso, lá naquele lado de lá, e outro Vargem Grande, não é? Na verdade, nós temos 4. Então, eles vão ter que consultar a unidade, porque senão, né, aí depois, mais na frente, a gente tem um problemão danado, entendeu? Deixa eu só fazer uma. Pode ser? Pode só fazer uma venda aqui numa situação, Raimundo. Para todo mundo entender, para dirimir algumas dúvidas, quem é que hoje, qual empresa hoje que atua na cidade de Teresópolis? Perfeito. Ela é uma empresa privada ou pública? Pública ou privada?
99% das ações da sociedade é do governo do Estado. Pública. Tá? Vamos lá. Quem é aqui que conhece o edital do PMI que foi lançado pelo Tricano com José Simonini como secretário do ambiente? Quem é que aqui conhece o PMI, o edital? Nós estamos aqui discutindo uma apresentação de uma empresa que ganhou um edital, de licitação, de apresentação da PMI. Quem aqui conhece o PMI e foi colocado como edital? Vocês sabem o que significa PMI? Olha a primeira pergunta que eu fiz, qual a empresa que está aqui? SEDAI. Vou ler para vocês o primeiro parágrafo da PMI. O município de Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro, por meio de Comissão Especial de Avaliação e Acompanhamento das Propostas da PMI, CEAP, nos termos do Decreto Federal 8428/2015, Decreto Municipal 4909/2017, fazem saber que se encontra instaurado no procedimento ou procedimento de manifestação de interesse com o objetivo de chamar pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Quem é que opera Teresópolis? Empresa privada ou pública? Por que não foi colocado no edital? Aqui não estaria tendo a discussão que está com várias pessoas da SEDAI aqui dentro para ter interpelação com relação à apresentação. Porque o edital foi mal formulado. Se uma empresa pública ela presta um serviço aqui na cidade, independente do contrato existir ou não, ela deveria ser consultada. Não foi consultado no edital, não foi colocado no escopo principal a colocação de direito de empresa privada e pública. Por que eu falo pública? Poderia aparecer uma Sabesp, uma Copasa, uma Sanepar, uma CAERG, e isso não foi colocado. Então aqui na cidade, quem hoje faz o sistema de água aqui dentro é uma empresa pública. Aí já começa o erro, entendeu, Flávio? Que foi discutido na época de Simonini, isso aqui foi simplesmente deixado de lado. Foi discutido isso na época. É um edital. Hoje está sendo discutido uma apresentação de uma proposta de manifestação de interesse de água e esgoto, na qual tem uma empresa que hoje trabalha no município. E que tem hoje know-how e capacidade técnica para poder discutir qualquer assunto. E você acha que se a sociedade tivesse tentado participar nessa época, não conseguiria? Teria que colocar. É só não, sim, mas se vocês tivessem procurado e pedido para participar... Qual foi o documento que alguma secretaria municipal não estava procurando? Não, vou contar para vocês. Se passaram, vamos contar, você falou 2009 que você estava aqui. Se passaram nos últimos 12 anos, que eu estou aqui na representação interna e interna, se passaram 7 prefeitos. Com 4 prefeitos eu fui com o contrato, nós fomos com o contrato de concessão e renovação de convênio. O contrato de programa com o contrato de programa e convênio, baseado na Lei 11.445/2007, que até então era um sistema que existia do contrato que terminou em 97, que através de 2 cláusulas contratuais, esse contrato se torna de prazo determinado, mas se é questão judicial, não vou entrar no mérito. Aí tem os advogados aqui que são mais entendidos que eu. A questão toda é se respeitar 11.445/2007, tem que se basear nela. E outra coisa importantíssima que tem que ser levantada pelos conselheiros do CONDEMA e pelos conselheiros da cidade. O plano municipal de saneamento básico foi feito, foi elaborado e foi aceito pela municipalidade. Consta no plano municipal de saneamento básico, não tempo seco, sim separador absoluto. 27 quilômetros de tempo seco não existe. Por quê? O tempo seco é você barrar o rio, captar o rio sem o nível hidráulico dinâmico funcionar, você capta essa água toda do rio, joga por uma elevatória e transporta para a ETE. Quando você tem aumento do nível do rio em função das chuvas, você dilui isso. Aí você está pegando esse esgoto, você trata do rio e joga para ele. Então, tempo seco é uma coisa que não funciona. Se alguém falar que isso para mim funciona, eu fiz faculdade pós-graduação de Petrópolis. Não funciona. Eu fiz engenharia e pós-ciência de Petrópolis. Quer discutir? Vamos lá que eu levo para vocês em qualquer rio de ciência de Petrópolis. Mostra qualquer estação de trabalho de Petrópolis. Questão legal, não só você que eu não vou entrar em debate, porque eu não tenho base legal para discutir isso. Agora, a parte técnica é o que a gente está tentando pegar de informação. Mais uma vez, essa é a proposta dos caras. 27 km de tempo seco, pelo plano municipal, esquece. Pois é, aí é aquela discussão que a gente está... Porque está dizendo ali 27 km, interceptadores. Interceptadores, o que é? É colocar uma população de... Se inscreve.
É uma tubulação dentro do rio que não funciona. A questão, peraí, não vai dar. Mas você tem que fazer o quê? Jogar. Cada um falar, a gente conversa. Cada um jogar pra rua. Jogar pra rua. Tira o interceptor ao rio existente que nós temos do Paquequé e joga pra rua. Infelizmente, quer queira ou não, a parte de obras, urbanismo, turismo da cidade vai ser impactada. Não, a parte do você vai ter que jogar. A gente estava discutindo isso outro dia aí. Você pega da casa de vídeo, até no caso ali onde é o sistema da entrada da barra, eu já entrei nesse rio direto aqui para fazer o levantamento do tempo seco. Só que depois que entrou o Plano Municipal de Saneamento Básico de Teresópolis, não mais referendou o tempo seco. Então o que é que a gente propôs no primeiro plano que a gente fez? Tirar o interceptor da margem do rio, como tem em Petrópolis, e transportar ele para as cabeceiras. Não, perfeito. Vamos lá, vamos ver. Uma base técnica a gente vai discutir. Deixa ele falar que ele tá. Pessoal, é o seguinte, eu pedi para interferir aqui, porque eu sou da comissão que fez o julgamento, eu assumi a presidência da comissão, e eu acho que eu preciso fazer uns esclarecimentos aqui para ajudar o entendimento das pessoas. Eu não sou afeito a esses discursos panfletários. Eu acho que a fala agora esqueci do nome do Marcelo foi a das mais coerentes que eu passei até agora. Então eu queria colocar o seguinte: nós estamos vendo aqui nesse slide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º passo colocado agora nessa discussão aqui. Está se discutindo aqui contrato, tudo vale a pena. Só que contrato é o último passo desse caminhar que a gente está fazendo. Nós vamos chegar no contrato. O momento que a gente está hoje é esse primeiro quadradinho azul da consolidação da modelagem que passou por esses procedimentos. Nós poderíamos estar fazendo isso hoje sem a PMI. Falei a relevância da PMI, e aí eu queria me colocar aqui enquanto funcionário público, servidor da Secretaria de Meio Ambiente. Quando se fala não ter competência, competência é um termo que tem lá vários sentidos e eu posso empregar nos seus significados e nos seus sentidos. No seu significado, ele tem uma abrangência muito grande. Eu, enquanto técnico, não me sinto incompetente para determinadas coisas na competência técnica que tenho. Quando se fala a falta de competência do órgão, o quadro técnico que nós estamos, ele é possível de fazer este trabalho técnico, só que a gente tem que parar todas as atividades da secretaria e se dedicar única e exclusivamente a esse trabalho. O que poderia ser feito por esse instrumento legal de PMI, de entregar um documento desse em 6 meses, nós vamos levar 10 anos para fazer isso lá, tirar um técnico daqui para fazer hoje a análise. É nesse aspecto que se fala. Ouvindo as câmaras técnicas, a falta de competência nossa é no sentido de não ter um quadro suficiente para fazer um estudo que vai aparecer a cada 20, 30 anos. Nem tem hoje e nem vai ter no futuro, porque não se vai ser um quadro técnico completo para fazer os estudos que se precisa, para mobilidade urbana, para transporte público, para cada coisa que vai aparecer. A não ser que se faça concurso aí e empregue a metade da população. Dito isso, né, então, o que se abre? Quando se coloca essa discussão jurídica e tal, que apareceu o ponto, fica mais fácil agora com esse estudo. Quando abriu-se a PMI, apareceu empresas do mercado, obviamente, não ia aparecer empresa que vende banana, tem que ser as interessadas nesse aspecto da água. Com esse documento agora, fica mais fácil para essa equipe pegar com essa discussão e ver furos pontuais para a gente ir focado em cada ponto. A Manuela chamou a questão de tarifa, a questão do contrato, então cada coisa dessa pontualmente fica mais fácil para essa equipe agora se debruçar sobre pontos focais, sobre pontos certeiros, vamos dizer o seguinte. Obviamente que coisas grosseiras vai dar na vista aqui, né? E não vai passar. Assegurar que os contratos vão ser firmados e vão ser cumpridos, aí é o país todo, não é só a questão de Teresópolis. Agora, quando chegarmos no passo seguinte, feito esses estudos técnicos, com todos esses defeitos que a gente colocou aqui e os ajustes necessários, no processo de elaboração do termo de referência e do edital, aí é uma prática que temos Flávio, uma prática que sempre teve de passar para cumprir as audiências públicas, tantas quantas sejam necessárias as discussões para serem feitas. Eu só queria
Eu não sei se tranquilizar, porque as pessoas estão tranquilas com relação a isso. É que tem 7 passos ainda, 8 para chegar no contrato. E nós estamos fechando um primeiro, que é prévio. Tudo que a gente falar aqui pode ser, será ou não, de acordo com o mandamento. É uma audiência pública, é a lei primeiro que vai representar, e as audiências públicas que representado pela população que vai dizer o que quer e o que não quer. Para mim isso é muito claro e muito óbvio. Eu queria colocar, inclusive, como presidente da comissão. Desculpa ter me alongado aqui. Uma outra questão é com relação a dados. Os dados com relação a esgoto, que é autodeclaratório, que é da prefeitura, é nossa responsabilidade, que a gente insere, inclusive hoje mandamos dados para o IBGE, se não me engano, fechamos hoje uma informação. Mas os dados de água, alguém fez uma brincadeira aí, né, de guardação com relação às informações, mas essas informações com relação à água é prestada pela SEDAI, não é prestada por a gente, correto? Então os dados que estão lá foram coletados fidedignamente do que foi informado lá. O Marcelo está assinando a cabeça ali, então está confiante. Se tem invenção, não é nosso. É agora, né? A pressão do... Bom, eu entendo perfeitamente que esse momento, essa reunião aqui, é para a gente discutir o que o Flávio está apresentando da proposta deles. Para mim está nítido que o Flávio não está defendendo a proposta deles. Está aqui tentando passar o que ele interpreta da proposta e a gente apontar as nossas dúvidas que deverão ser anotadas para complicar, entre aspas, né, a feitura, né, e colocar proteção para Teresópolis diante da empresa e das pegadinhas que ela já plantou em outras cidades. Até aí tudo bem, né? Então a gente já tem várias pegadinhas que essa empresa fez através de uma coisa chamada aditivo contratual. Isso aí pelo ser humano, de repente tal, ninguém tá vendo, no calor da noite, do dia para a noite, sai no diário oficial lá no cantinho, já tá pagando mais, já tá tirando menos. Isso a gente precisa então aqui, todo mundo, ficar antenado para subsidiar os companheiros aí com muitos filtros. Anticorrupção, anti-golpe, anti esse golpezinho dessa pegadinha aí, que os magistrados lá nessa coisa disseram, não, eles precisam receber porque pelo menos eles captaram o esgoto e botaram água para você. Pois é, mas se eles não tratam o esgoto, eles estão devolvendo doença para a gente lá na frente. E o serviço é completo. Uma pena os magistrados não terem esse tipo de entendimento. Mas ainda eu quero me deter com outras perguntas para vocês anotarem aí, que é o seguinte. Eu gostaria que o Raimundo voltasse nos primeiros slides, que eles falam da cobertura atual, eles fazem um retrato da cobertura atual da cidade, que eles falam que a cidade tem uma carência de cobertura de 60 mil. Dizem que 60 mil pessoas não têm água dentro dos parâmetros estabelecidos pela... Certo. Então, o que acontece? Existe um questionamento que é o seguinte, será que essas comunidades, predominantemente do interior, 2º e 3º distrito, querem ter água lá instalada e cobrada? Eu acho que a SEDAI já teve incursões nesses lugares e ela foi colocada para fora que ninguém queria pagar a SEDAI porque eles estavam satisfeitos com as suas captações. Isso, por favor, assim. Então, o que eu queria concluir aqui na pergunta é o seguinte, tem uma questão social aí, tarifária, que passou ao largo dessas propostas aí. Eu sei que isso tem que estar ligado ao técnico também. Tarifário por quê? Existe uma informação que me foi passada que o nível de inadimplência com a SEDAI em Teresópolis é em 42%. Tá? Em vários níveis. Inadimplência por quem não pode pagar e inadimplência por quem não quer pagar. Né? Não vou entrar no mérito. A SEDAI, ela dialoga de uma certa forma por ser uma... Eu não quero passar um comparativo, não estou querendo falar de SEDAI. Porque eu estou usando isso para lançar uma pergunta. Como que essa empresa se relacionará socialmente, entendeu? No BAC, né? Sem ter que colocar medidor de água, tem água de passarinho lá na Coreia, por exemplo. Como vai ser a proposta dela, né? Para redimir esse impacto social, esse impacto, né? Financeiro na vida das pessoas, né? Já que ela é uma empresa que vai se achar no direito de cobrar de todo mundo. Então é uma pergunta para esclarecer, né? E aí eu somo com os companheiros que se tivesse algum
representante aqui, eles de repente poderiam lembrar de responder isso de alguma coisa que foi esquecida de ter sido colocado no PMI. Então, essa é uma outra pergunta, né? E deixa eu ver a terceira pergunta. Ele já falou do tempo seco, né? E a SEDAI... A outra coisa é o seguinte, eles disseram ali, eles vão construir, está escrito ali, né? Que eles vão construir a sua própria captação do zero. Eles vão construir a própria captação do zero ou eles vão fazer igual o Niterói, de comprar água da SEDAI e repassar para a população? Essa é uma outra pergunta que a gente gostaria de saber, se já tiver aí, passou desapercebido ou perto do escuro. Não, passou desapercebido não. Eles colocam ali que eles vão reformar, ampliar a capacidade da estação do Rio Preto. Que é de quem? Da SEDAI, beleza? O que eles botaram aqui? Como vai ser essa negociação? É minha. Entendi. Mas está lá. É isso que está escrito. Obrigado, estou contemplado. Mas é bom anotar a discussão. Sim. Não sei de onde vem essa fonte de informação, tem 60 mil habitantes que estão usando água imprópria. Pelo menos eles citam só as localidades, como diz Delta, tem muita área que a cidade tenta entrar e eles não querem. Antônio Nelson, né? Lá na área dele, ela vive reclamando, porque a cidade foi até onde o pessoal quis. Ele abastece muita gente na propriedade dele, as pessoas não querem. Vai ser na Marra? Vamos chegar lá na Marra, vai ter que receber nossa água assim, porque a gente está pagando a prefeitura? Perguntando. O César levantou a mão aqui há um tempão também. Consulta popular. Realmente eu vim aqui hoje achando que chegariam aqui os representantes da empresa justamente para poder esclarecer questões como o Léo está levantando sobre a cobrança das pessoas que já têm a água de graça. Então, quer dizer, faltou essa presença aqui. Outra coisa que eu quero trazer é porque, como eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente, inclusive fazendo a aprovação dos esgotos. Apesar de não ser muito do ramo, mas eu tive essa experiência de analisar os projetos de esgoto para aprovação. E o cálculo para aprovação é o tempo de limpeza de um ano. Eu quero saber quem aqui dos senhores, aqui desse auditório, limpou a fossa todos os anos, 10 anos. Eu. Pouca gente. Então, talvez, quem sabe, essa questão do tempo seco, eu não sou técnico de saneamento, mas essa questão do tempo seco não seria muito minimizada se cada um fizesse a sua parte. Não, tem nada a ver. E aí eu queria saber também essa questão, se eu quiser Não entendeu, limpar minha fossa não entendeu. todo ano, se todo mundo vai conseguir fazer isso. Como que vai ser destinado esse lodo, né? Aí já seria outro processo. Só essa questão. Eu queria levantar a palavra. Só para esclarecer aqui está anotado essas perguntas de vocês estão anotadas. A empresa, por favor, só para dar uma sequência aqui. O Ricardo já pediu a palavra há um tempo, o Chicão pediu, ele pediu. Depois a gente segue você. A reunião termina 8 horas, são 7h30. Só para avisar, a reunião de condena é de 6 às 8, a gente sempre começa na hora, termina na hora. Perdi. Vamos lá, Ricardo. Colaborar com o pessoal. Então tá bom, fala. Vou escutar a tua vida. Gostaria de cumprimentar o Flávio, a Secretaria do Meio Ambiente, por trazer esse debate a público. Eu acho que o fato da gente ter um debate democrático sobre isso representa muito. Impede, dificulta muito qualquer tipo de acordo sigiloso, alguma coisa assim. Isso é muito positivo. Eu li o Plano Municipal de Saneamento Básico e lá estavam duas cláusulas, duas orientações, regramentos mais, né, porque uma vez que ele foi aprovado pela Câmara de Vereadores e assinado pelo prefeito, ele é o que está valendo. O primeiro é que seria necessário a gente ter sim um time especializado para poder fazer esse planejamento. Isso não é à toa. O plano é um bom plano e essa medida, por exemplo, não é à toa, porque de fato existe sim uma cisma, mas existe um pé atrás genuíno
da pessoa que vai disputar o leilão futuro ser a pessoa que faz o planejamento de como que vai ser. Então existe assim, de cara existe esse problema. Então por isso que o plano apontava isso. Então aquele dinheiro que a gente não tem hoje, a gente pode estar retirando do cidadão amanhã, nos próximos 25 anos, porque vai cobrar uma tarifa mais cara. E aí eu fiz o cálculo de algumas prefeituras que têm a água privatizada e, em geral, no mínimo dobra o valor. Só do abastecimento, de água? Só do abastecimento, sem falar do esgoto, só do abastecimento, 13,2 litros, que é metros cúbicos, que é tirado para uma família de 4 pessoas, baseado no mínimo possível para sobreviver, a SEDAI estaria pagando R$ 53,85 e cobrando. E a Prolagos, por exemplo, em Arraial, dá R$ 144,00. Só a água. Só que você quase multiplica por 2 quando entra. Só para a gente anotar aqui, essa tua fonte é de quê? Qual é a fonte? Pô, é oficial. É a fonte das páginas da Água do Brasil e da página da SEDAI. Só para eu... Por favor, não, bote aí, eu apresento depois a memória de cálculo, se pode chamar assim, desse cálculo simples. E a do Imperador dobra, vai para R$ 104,00. Se tiver algum consumo normal, esse aqui é o mínimo consumo normal, que dá 18 litros, a SEDAI dá R$ 77,55, a Prolagos vai para R$ 218,00 e a do Imperador vai para R$ 142,00. Então a gente está falando aqui do no mínimo dobrar. A água, que depois você tem que multiplicar quase por 2 por causa do esgoto. Não, peraí, mas então, só... o que acontece? Eu acho que por causa disso e de outras coisas, sim, era necessário que a gente tivesse pessoas de alguma forma, mas que a gente conseguisse ter pessoas capacitadas para planejar, porque existem sistemas que a gente pode adequar. Quebra-frasco, por exemplo, não permite o exemplo, Tiene, mas tem um trabalho de um diagnóstico social, um trabalho lindo aí, que a Tiene está aí para poder falar para a gente um pouco mais, que ela apresentou na última reunião, em que você tem um sistema isolado de captação de esgoto e de tratamento, e que vai ter um financiamento da própria agência, do Comitê Piabanhas, etc. Então, por isso que tem essa cláusula. E eu acho que a gente deve investir nela, de alguma forma. O outro ponto é o seguinte, no plano também existe a necessidade de você criar um grupo de pessoas que possam analisar os ativos e passivos que existem com a SEDAI. Então, isso está no plano, isso é o que a prefeitura deveria seguir. Entendeu? Porque Condema aqui. Não, eu estou falando assim. Do Condema que a gente vai discutir. Não, eu estou falando que a gente está falando sobre um processo de saneamento. A gente vai registrar tudo que da está sendo cidade. falado, mas não é... Não, mas assim, o que a gente tem que seguir, a nossa ideologia é a nossa lei, é o que está aprovado hoje. E o que está aprovado hoje regra isso, entendeu? E também seria, então, interessante a gente ter essa relação com a SEDAI pacificada, mesmo que seja até para contratar a própria SEDAI, pacificada não no sentido jurídico, mas no sentido de valores, pelo menos, de quanto de fato se deve. Porque senão a gente vai cair no problema que a gente está na Praça Olímpica. Ou seja, queremos Praça Olímpica, temos Praça Olímpica, mas agora a gente está podendo devolver a Praça Olímpica. Porque a empresa está cobrando, está ganhando na justiça, e a gente fica aí. Ou o orçamento da prefeitura. Deixa eu terminar, Flávio, rapidinho. Ou o orçamento da prefeitura, que a gente aprova o orçamento com 105 milhões a mais para pagar de precatório de coisas que a gente está perdendo, porque alguma prefeitura fez uma besteira anterior, entendeu? Então, para poder não criar um problema para a nossa velhice, ou para os nossos filhos, para os nossos netos, e a gente criar uma dívida monstruosa, uma inviabilidade da cidade, é que isso está no plano, que deveria ser seguido. Bom, por fim, nesse sentido de ter uma discussão democrática, eu acho que a gente deveria ter esse plano, Flávio, botar em PDF e publicizar ele o máximo possível, porque a contribuição, por exemplo, das pessoas aqui da SEDAI foram fundamentais. Então, e são pessoas extremamente preparadas que podem contribuir para a gente não cair na pegadinha que o Léo está falando. Então, o máximo de publicidade que a gente puder dar no plano que a empresa está sugerindo, seria positivo para todo o município. E é óbvio, chamar a empresa que fez esse plano para
fazer mais uma reunião, não é audiência pública já lá na hora de chutar pro gol. É para a gente continuar nesse processo de elaborar algo bom para o município, algo que a gente não vai pagar muito caro ou não vai trazer um prejuízo para gerações futuras. Só para te sabe, tem que esperar a licitação, ver quem ganha, e aí sim. Ser bem feito. A gente está anotando aqui para o contrato, mas só para explicar, só não defendendo, mas fazendo só uma fala. Boa noite a todos aí. Meu nome é Jorge Alberto, eu trabalho há 13 anos, tá, com esgoto sanitário no Rio de Janeiro e trabalho há 40 anos na empresa. Então, quero dizer para vocês o seguinte, fazer essa estação de tratamento de esgoto ali na Sonantex vai ser o maior erro para a cidade. Maior erro. Porque o erro da estação de tratamento de esgoto é a falha. E a falha, o que acontece? É o mau cheiro. Nós já temos um exemplo da nossa estação de tratamento, né? Da Minha Casa Minha Vida. Quem já passou por lá? Já viu. Então, um erro ali cometido na estação de tratamento ali da Sudantex, todos os circunvizinhos, todas as pessoas que têm casa por ali, entendeu? Apartamento por ali, todos vão ter prejuízo. Porque o mau cheiro vai atingir todos. Eu estou falando isso como técnico, eu trabalhei em estações de tratamento, na Alegria, em Saracuri. Essas estações geralmente são deslocadas, tá? Se fizer uma estação ali, começa pelo erro do projeto aí da empresa. Você não tem culpa nenhuma, tá? Mas eu estou falando isso como experiência própria, entendeu? O erro que leva? A Minha Casa Minha Vida. Quem tem casa ali perto, está perdido, cara. O cara vai abastecer o carro dele no posto de gasolina, não aguenta o fedor, pensa que está se vazando gás, não tem nada a ver com gás, a estação de tratamento está trabalhando errado. Então, nosso problema aqui é político. Nosso problema aqui é político. Somente isso. Por quê? No governo Jorge Mário, a direção da empresa teve aqui, com o prefeito, ele fez uma proposta de fazer um saneamento básico na cidade, de empregar 160 milhões lá atrás. Eles estão querendo empregar 20 milhões. Cara, isso é brincadeira, 20 milhões não vão fazer nada. A Prolagos pegou a concessão lá, nossa, demorou 7 anos para fazer uma estação de tratamento lá. 7 anos. E sabe como eles fizeram? Pegando dinheiro no Banco Mundial, 75 milhões, tá? E com dinheiro que é nosso, nossos impostos. Então você tem que prestar atenção para isso. Outra realidade também. Privatizaram o Rio de Janeiro todo. Todo. Aonde você tirou o dado? Privatizaram o Rio de Janeiro todo. O que o povo ganhou com isso? No governo Sérgio Cabral, ele viajou para a China para comprar trem, para comprar barca, com o nosso dinheiro. Então, isso é uma coisa que tem que raciocinar. O problema aqui é político. Se o prefeito quiser conversar com a gente e a gente levar o projeto para lá, isso tudo encerra, cara. Por quê? Como o Marcelo falou, conhecimento nós temos. Conhecimento nós temos. Sabemos o que tem que fazer. Entendeu? Sabemos o que tem que fazer. Basta iniciativa de quem? Da gente, interesse coletivo. Entendeu? Apertar o prefeito e botar alguém para falar com ele. Entendeu? Porque a proposta já foi feita lá atrás. Proposta tem. Agora não adianta ficar discutindo um projeto com uma pessoa que não está aqui para defender o projeto dele. Entendeu? O projeto está ali. Mas a pessoa interessada botou ele de bucha. Aí ele está aqui para tomar uma casa. Feira do Rio quer certificar como orgânico, tem uma ideologia orgânica, mas não consegue
entrega. Entendeu? Então não tem tratamento de água no interior e não tem fornecimento de água no interior de qualidade. Não tem Bom Sucesso, não tem Vargem Grande, não tem Venda Nova, Não tem Albuquerque. pior ainda. Entendeu? Então, a gente está falando aqui de um novo serviço, vamos falar de um novo serviço. Agora, o cara falar para mim que hoje tem serviço de água no interior e que o povo não quer comprar, me desculpa. Mas isso não é verdade, não. Então você me desculpa, que Bom Sucesso, Albuquerque, Vargem Grande, Venda Nova tem. Vieira não deixou a gente entrar. Vieira não deixou a gente entrar. Vargem Grande tem água nos condomínios. Cruzeiro, os outros não deixou a entrar. Motas, Fazenda Suíça não deixou a gente entrar. E Vieira, principalmente na catástrofe. Só um instantinho. Na catástrofe, não deixou a gente entrar. Olha só, opinião de Não tem água na qualidade. Bom Sucesso de Marcelo, não vai avançar não. A gente tem 15 minutos para terminar a reunião e o que a gente queria aqui são propostas para construir o nosso termo de referência. Essa é a ideia. Você está falando, contribuição técnica também era muito pouca, certo? Mas o que ele falou é que isso aí tem que ser distribuído. Para quem puder ajudar, quem tiver que ajudar, entendeu? Trazer a sua contribuição, que é para ser incorporado. Para ajudar, para atrapalhar não, para ajudar. Eu estou a fim de ajudar. Vou pegar, vou receber isso aí com o e-mail, vou tentar ver alguma coisa, comentar, por exemplo, um negócio aqui. Você falou, ele vai para 600, mas vai fazer não tem água. Isso pode ser uma pegadinha. Ele pode dizer, na proposta que eu vou aumentar para 600, depois não tem água, ele vem com uma modificação de escopo. Eu vou ter que fazer outra captação, essa não dá para aumentar, então vou aumentar a tarifa, não sei o quê. Então essas pegadinhas que o Léo falou muito bem, é que tem que ser analisadas para poder ser incorporadas, para quando isso for para licitação, não ter pegadinha. Quem ganhar, ganhou. Eu vou colocar, já falei aqui, quem colocou o e-mail, vai disponibilizar pelo e-mail, e a gente vai colocar no site da prefeitura, se não tem. Eu não tenho certeza que eu não colhei no site da prefeitura, porque na secretaria tem. Mas eu vou olhar, se não tiver no site da prefeitura, a gente coloca lá e distribui por e-mail para todo mundo aqui. Qualquer contribuição é bem-vinda para a gente. Não tem dúvida. É a Rita do seu pai. A Rita, oi? Por e-mail. O e-mail da secretaria a gente abre todo dia. meioambiente@teresópolis.rj.gov.br. Deixa eu só insistir. Ou por o próprio e-mail que a gente. Na verdade, é o e-mail que a gente vai mandar para vocês, é só responder. Deixa eu só insistir numa questão rapidinho. Deixa eu insistir numa questão aqui, com relação ao documento. Ele já falou aqui que o Flávio que a gente está servindo de bucha aqui. Gente, a ignorância é uma coisa muito séria. Esse documento é um documento técnico que ele poderia não ser apresentado em lugar nenhum, é apenas referência para aquele grupo técnico da prefeitura fazer ou não o seu processo de licitação. É no processo de licitação que vai se dar toda essa discussão com a população de contribuições. Qualquer coisa agora, nesse instante, é para você ver isso aqui que a gente está falando. O que a gente trouxe agora foi um resumo das discussões. Então, o documento, um dos documentos, são 600 páginas, não tem como apresentar isso dessa forma. Até para mandar por e-mail, que a gente vai colocar e disponibilizar isso no Google Drive para vocês terem o acesso lá direto a todos os documentos das duas empresas, da PMI, todos os documentos no Google Drive. E quem quiser insistir em ver no papel, vai lá na secretaria. Só que não dá para chegar 10 pessoas de uma vez e não vai conseguir ver. Se organiza para ver isso. Mas lá o impresso está lá. Né? Então, há essa forma de disponibilização, para que a gente possa contribuir para chegar e fazer um bom edital e um bom termo de referência. É isso que eu quero colocar. Só para complementar, a capacidade de tratamento, Flávio, da ETA Rio Preto é 600 litros por segundo. A capacidade de tratamento da ETA Rio Preto é 600 litros por segundo. Hoje, a capacidade instalada. Capacidade 600 litros por segundo. Produção, 400 litros por segundo. 350 errado essa informação. 400 litros por segundo. Por que você não avança? Porque de 2001 a 2019 foram efetuados estudos hidrológicos com relação à adução do sistema Vargem Grande e Venda Nova, que é afluente do Rio Preto. Nesse contexto, você não aumentou a produção do sistema. Então, quem fala que vai aumentar para 600, tem que ter o estudo hidrológico na mão. Não se pode avançar uma coisa que você não tem. Por isso que a SEDAI não avançou.
Então, o que você faz? Utiliza o manancial de superfície existentes e utiliza o que você tem em produção. Apesar que o manancial de superfície, ele é gravidade, é gratuito. É mais fácil você trabalhar em cima dele. O outro é elevatório, você recalca 100 litros por segundo por 3 córregos, 100 metros de altura e mais 150 por prata. Então você tira do sistema lá embaixo do Rio Preto 250 metros. Olha o sistema como é que ele é. Ele é complexo. Então, no estudo hidrológico, você estudou de 2001, e foi o que o Porto falou, da questão que você captava todo o rio, aí você tem que chegar para o INEA, você tem que chegar para a Agência Nacional de Águas e falar o seguinte, olha, eu captei o rio todo. Mas não pode. Tomara que não. Captar o rio todo, não. Só que na questão da catástrofe natural, você não capta todo. Pois é, o nosso papel é esse. O que você faz? Não, beleza, não. Você chega na agência reguladora e mostra para ele. Isso vai ser. O que está escrito ali é que eles vão ampliar para 600. Você está me falando que já é 600? Está anotado aqui. Tranquilo. Rita, por favor. Então, na verdade, são duas curiosidades que eu acho muito importante que esteja no documento quando fechar. Os próprios da prefeitura, que hoje... Gente, vamos ficar em silêncio, hein? Os próprios da prefeitura são abastecidos hoje pela SEDAI e a conta é zero, né? A cobrança não existe. Então, seria uma forma de contrapartida que a SEDAI dá. Então, se a empresa também vai fazer dessa forma, né? Então, é uma observação que eu acho que tem que dar. E agora uma curiosidade minha. A inicial da PMI fala de empresas privadas. Não, privadas. Mas eu vou falar, pode falar. Fala de empresas privadas. Quando chegar na consolidação, a SEDAI pode participar do edital? Sem dúvida nenhuma. Claro. Sem dúvida nenhuma. Não, só com... Só uma fala que ficou para trás aqui, do Ricardo, que falou dos preços. Caralho, se me te chamar de Ricardo, desculpa, Paulo. Rodrigo, lá desde o início dessa PMI, está falando lá que todo investimento é com base na tarifa atual que tem ali da SEDAI. E aí a gente pode colocar no contrato a questão do aumento ser proporcional e aí a gente escolhe um parâmetro que seja, pode ser a inflação, pode ser a própria tarifa de outra empresa, mas isso é uma discussão nossa de contrato mesmo. Ele vai, então, definir que as tarifas dele vão ser a tarifa da SEDAI. Não, a licitação virá com a tarifa, o termo de referência virá com a tarifa dele vai ser variada na SEDAI e o volume mínimo, porque tem a questão do volume mínimo também, que alguns dão 10 metros cúbicos por... Isso é parâmetro que a gente vai colocar. Como volume mínimo e outros dão 15, como é o caso do... Dá 10 como volume mínimo, mas a partir de 11 ela está na faixa progressiva. Não. Quando chegar nos 15, está pagando é o contrato que a gente vai colocar e a gente tem uma agência reguladora para trabalhar nesse processo também. Para privatizar, os caras fazem isso. Pegar as contas, beleza. Beleza. Vai, 20 reais. Quando chegar nos 15 reais, está pagando 60, 70 reais. Isso tem que prestar atenção. Então, nos 15 metros cúbicos. Por favor, Antônio Nelson. Na verdade, nós na Câmara Técnica de Saneamento, o Zé Vaz, Santier, que está aqui, a preocupação nossa nesse momento é de fazer com que os movimentos, as apresentações aconteçam. Essa apresentação que a Câmara Técnica pediu, a TIE pediu no dia, é justamente para a gente acompanhar par e passo qual a situação, qual é a evolução desse processo, que a gente sabe que é um processo longo. Agora, eu quando moro e vejo lá a RPPN, hoje em dia, servindo uma água que não é tratada, e vejo uma escassez de água em que a população na época da seca, e não só ali no Suspiro, mas naquela região toda, nos Aredês também, a minha expectativa, independente de quem vai vencer essa licitação, primeiro que a licitação é uma ordem judicial. E a ordem judicial, até onde eu sei, que goste, não se goste, tem que cumprir. Segundo, que a SEDAI tem todo o conhecimento técnico desse município, mais do que qualquer outra empresa que venha trabalhar aqui. Então, a SEDAI também pode participar da licitação.
E a SEDAI, eu tenho certeza que com o corpo técnico que tem, vai contribuir para que a melhor solução. Agora, o importante é que outrora esse processo era feito de uma forma muito escondida. Então eu quero agradecer ao Flávio e à Secretaria que atendeu um pedido da nossa Câmara Técnica de que nos colocasse passo a passo como este processo está acontecendo. E o que nós estamos fazendo é tentar nos esforçarmos. Quer dizer, eu já estou com o meu plano municipal publicado no Diário Oficial na minha mão. Não é minha área, mas estou procurando ler e me aculturar, que eu acho que todos nós que estamos aqui falando deveriam também ter a mesma atitude. Com a liberação da PMI, dos processos que foram apresentados das empresas, também vai ser mais uma ferramenta que vai ser disponibilizada para que a gente aproveite. O importante é que a gente saia de uma situação vergonhosa, que o nosso município, que é o quintal da nossa casa, que é o nosso município, o nosso problema não está lá em Brasília, não. O problema está aqui. E o saneamento é o primeiro problema que nós humanos temos, que é quando a gente levanta, escova os dentes, tem que ter água na torneira, faz xixi, faz cocô, tem que dar água para o cocô ir embora o xixi. Então o saneamento está dentro da nossa casa. O que nós temos que ter é, coletivamente, a sensação e a preocupação e a dignidade de que o município de Teresópolis tenha, no final deste processo, alguma coisa diferentemente do que está acontecendo hoje. Então, o negócio é supra, é maior do que determinadas situações. Eu acho que a SEDAI tem toda uma expertise, tem que usar essa expertise, ela não está alijada do processo. Essa empresa que apresentou, eu estou entendendo muito bem qual foi a comissão de nos prontificar e nos colocar a par, coisa que a gente não tinha acesso. A Câmara Técnica só foi ter acesso sobre, por exemplo, sobre as demandas judiciais, quando a gente foi pedir, e os novos responsáveis da Secretaria nos deu informação, porque nem isso a gente conseguia saber. Então, eu só queria fazer essa colocação e que a gente pense, porque o município é o nosso quintal e ele merece sair dessa vergonha que está hoje em dia. Eu espero que uma situação melhor. Uma dúvida, secretário, por favor. Esclarecimento em relação à licitação e talvez o Raimundo possa explicar. O processo licitatório, porque eu não entendo dessa parte. O processo licitatório, qual é o critério pela prefeitura que vai estabelecer e quem vai ser o vencedor? Além da melhor proposta e preço. A gente não definiu isso ainda. Essa é uma pergunta que eu devolvo a você. Tem que ter cuidado também. Tem que ter cuidado que quando você faz uma outorga, você está dando a titularidade e para executar o serviço. Quando você dá só a execução, não é outorga, é delegação, tá? Volume mínimo. Então a gente vai ter que ter cuidado com isso na licitação. Eu fiz essa pergunta porque... Então você dá titularidade. Responder aqui o seguinte. Primeiro esboço. Seguir os documentos que já foram formulados, plano de saneamento e companhia limitada. Segundo, o que determina a legislação, tem lá o escopo. Eu não vou poder fugir de 1866, tal, algumas coisas nesse sentido. E depois, aí vamos a nossa experiência aqui. E aí uma questão de esclarecimento que as pessoas têm que entender, né? A gente está falando aqui de uma empresa pública, o secretário até hesitou em falar, e ainda é panfletário, é um fato. Né? Foi dado pelo STF. A SEDAI hoje tem imunidade tributária concedida pelo STF. O que significa? A SEDAI deixa de pagar impostos e tributos à União e gera uma economia para os seus cofres para serem obrigatoriamente reinvestidos nos seus sistemas de saneamento. Muito bem. E pelo fato de ser uma empresa pública, o preço da SEDAI é aberto. Qualquer um que entrar na licitação, se tiver um critério, se a prefeitura ou quem de direito resolver como critério do menor preço, a SEDAI está fora, porque qualquer empresa vai botar 1 centavo mais barato e o critério do menor preço vai acontecer e ponto final, e os munícipes é que vão sofrer as consequências dessa manobra. Então isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Outro ponto é, nessa questão que o companheiro falou da ordem judicial, há uma orientação do Ministério Público, por quê? Entre entes federados, Estado, município, Estado, União, município, União, não há necessidade da licitação. Daí a SEDAI ter tentado renovar durante anos os convênios
com Teresópolis e não ter contrato. Que fique bem claro, a SEDAI opera e fornece água para 80% da população, como foi dado aqui, sem ter contrato. Eu quero saber quem dos senhores que tem uma empresa privada aqui que vai prestar um serviço para a Prefeitura de Teresópolis, com essa quantidade de prefeito muqueirana que teve aqui em Teresópolis, sem contrato. Então é um compromisso social. Né? E o fato de ser uma empresa pública faz toda a diferença, porque nós hoje estamos sujeitos à Genersa, ao Ministério Público, e a... Então veja bem, eu estou falando que as pessoas precisam se esclarecer, além de todas as informações, o secretário aqui conhece, as pessoas conhecem, o que está se passando, o que está em jogo. E é óbvio, se ainda assim, no decurso desse processo, a população decidir, porque, com todo respeito, se o senhor escutar a gravação desse evento aqui, as falas por bom ouvinte, é assim, o senhor está apresentando um projeto que não é seu. Mas é um projeto que ganhou. Secretário, quando eu falei da incapacidade, não falei capacidade da prefeitura, não. Porque a prefeitura, por exemplo, nós temos instituições, o FRJ, através da COP, a Fundação João, através da Escola Nacional de Saúde Pública, que presta serviço de consultoria em convênio com os municípios para dar solução ao ERJ, com o professor Ataque Totoni, que é conhecido de muita gente aqui, que presta serviço de consultoria para encontrar a melhor maneira de sanear os municípios. Eu já estive acompanhando a Câmara Metropolitana lá no Rio de Janeiro e vim de uma reunião hoje, onde alguns municípios, que não é o caso de Teresópolis, têm o mesmo plano municipal de saneamento básico, feito pela mesma pessoa. E a resposta da pessoa foi assim, foi porque eu quis. Então a gente está falando da questão política que o meu companheiro levantou ali, que é fato. Então o município de Teresópolis, para mim, ele é emblemático, ele é simbólico, porque aqui pode dar tudo certo, como pode dar tudo errado. E, volto a dizer, os companheiros que falaram de Friburgo, de Petrópolis, da região dos Lagos, a prova está aí. E aí, por uma coisa que você pode falar, a Lava Jato está aí e a SEDAI não apareceu. Mas a Águas do Brasil está através das suas concessionárias envolvidas na Lava Jato, a EGEA está através das suas concessionárias envolvidas na Lava Jato, através das suas obras. Então, é assim, a SEDAI precisa. E aí, esse conselho soube, por exemplo, ele não participou da licitação, no âmbito do PMI, mas esse conselho sabe que a SEDAI esteve aqui em dezembro com o prefeito, Vinícius Cláudio, e apresentou um projeto para o tratamento de esgoto da ordem de 200 milhões de reais para investir na cidade, de ônus próprio, sem mexer uma palha na prefeitura, para a construção de elevatórias, para a construção de estações de tratamento. Entendeu? Isso foi apresentado, como o companheiro falou ali. Até o governo passado eles não tinham acesso à informação. Agora eu não entendo porque que o prefeito não deu andamento. Ele olhou para o projeto e desprezou. Então isso tem porque as pessoas têm que saber que a coisa foi apresentada, que a SEDAI fez o papel dela e apresentou em convênio com a prefeitura, só que a prefeitura ignorou. Vamos relato. Não tem ninguém desprezando o trabalho que a SEDAI faz, o trabalho que a SEDAI fez, a história não é essa. Posso falar para você que eu defendo muito empresa pública sempre defendi. É a minha linha de trabalho. Mas existiu uma PMI em andamento e por isso provavelmente ele optou por continuar nesse caminho aqui, sabendo que a SEDAI tem a chance de participar lá na frente da licitação com toda a sua expertise e tal. Mas, como eu estou dizendo para vocês, eu não vou ficar entrando em debate jurídico nem político, que não é a esfera do condema. A esfera do condema é uma discussão técnica. E é da forma que a gente quer conduzir. São 8 horas já. O Jorge, que é conselheiro da cidade, pediu palavra, e o Léo também, e aí a gente encerra. Tá bom, obrigado. As votações foram feitas, só quero, por favor, só uma coisa que eu esqueci de fazer no início. Eu quero registrar a presença do Maurício Lopes, vereador, que é o vereador que tem ajudado a gente na área ambiental. É o cara que está sempre atento às questões ambientais da cidade. Não vou falar bem nem mal dos outros, mas é ele que vem aqui sempre nas nossas reuniões e participa e vai toda hora na secretaria. Então vale a referência aqui, se faz ouvir, quem quer ouvir. Por favor, Jorge. Gente, o que me faltou nessa apresentação é a palavra qualidade. Qualidade, por exemplo, com a água. A maior quantidade da água vem do Rio Preto. Rio Preto é preto. O Rio Preto é cheio de agrotóxico. E se a gente não tem proposto o que fazer com essa água, a gente vai entregar água com agrotóxico. Aliás,
Tinha uma reportagem na semana passada em Petrópolis que falou sobre isso, que a água em Petrópolis é contaminada com agrotóxico. É álcool 1, o 2, o 3, com 50. Essa água do Rio Preto vem de Vargem Grande, vai para Venda Nova, vai para Sebastiana e vai para baixo. É água suja. E hoje é minimamente controlado para não sei o quê. Tá, isso é uma coisa. Outro, desenvolvimento. Todas essas propostas aqui, a gente já falou há 10 anos atrás. O Flávio sabe disso. Estação lá na Sudantex, no meio da cidade, para mim é uma loucura. Tratamento de esgoto tem que ser fora da cidade. É fácil e não custa muito fazer um canal para lá para baixo, em outro lugar. E desenvolvimento com essas estações descentralizadas, com biodigestor, até com biodigestor a gente já falou. Só isso. Obrigado. Bom, eu não ia falar não, mas como o representante da Câmara Técnica do próprio Condema elogiou tanto a SEDAI, né, e você também, e nós temos aqui várias contribuições de qualidade de pessoas ligadas à SEDAI, eu faço uma pergunta aqui, por que bom, é uma pergunta dividida em duas partes. A primeira é por que a SEDAI não foi consultada com o projeto que ela apresentou ao prefeito, que eventualmente ele tenha gostado, respeitado, né, e tudo, por que esse projeto não subsidiou ou não pode vir a subsidiar, tá, o processo desses termos de referência, já que a gente está no primeiro quadradinho ali, ó. Primeira coisa que eu pergunto. E a segunda coisa, isso eu digo por que isso? Porque a obrigação mesmo do município é resolver o problema do saneamento básico, independente de ter licitação ou não. A escolha da licitação eu estou falando, se quiser se inscreve para falar. A escolha da licitação é uma questão única do prefeito, que poderia, pela 8666, através, se não me engano, do artigo 2438, celebrar direto, ver lá com a SEDAI o que tem, celebrar e ver, passar a régua no que tinha de passivo com a SEDAI, olhando para frente, e continuar, porque a SEDAI já atua com as suas expertises, tem um projeto que ela investiu para apresentar para a prefeitura sem essa promiscuidade de tempo seco no nível que vem sido apresentado nos outros municípios, que a gente vê que é uma enganação. Então é o seguinte, eu queria fazer essa pergunta de maneira a contribuir para que esse processo, que ainda não está tão no final assim, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos até celebrar o contrato de concessão, para a gente poder ainda, em nome, né, do futuro melhor para Teresópolis, a gente fazer um bypass aí para, mesmo que o PMI não esteja excluindo a SEDAI enquanto empresa pública atuante na cidade, consultar o que a SEDAI montou de projeto para contribuir e comparar vocês mesmos, né? Então seria essa. Eu só queria fazer uma observação. Eu em nenhum momento eu disse, eu elogiei a SEDAI, até porque eu e 3 mil moradores lá do Suspiro, nós não usamos água da SEDAI. Então seria uma afronta da minha parte eu elogiar algo que não me atende. Então eu quero deixar bem claro que quando eu falei aqui a expertise da cidade, da SEDAI na cidade, que já está há anos aqui, é uma expertise que tem que ser levada em consideração. Mas eu e mais 3 mil moradores lá que usam água que não é tratada lá na RPPN que faz Suspiro, nós não podemos elogiar aquilo que a gente não tem. Eu queria fazer esse comentário, essa retificação. Obrigado, pessoal.